Vamos nos colocar de pé um instantinho, irmãos, vamos fazer uma oração e já estaremos aqui passando a palavra ao pastor Juan, que irá trazê-la aos nossos corações. Senhor Deus Pai Celestial, somos gratos por estar na tua casa, na tua presença. Abençoa cada um dos teus filhos. Somos gratos pela vida do teu servo, pastor Juan, que pode estar aqui conosco nesta noite. Ó Senhor, usa o teu filho e que através da tua palavra, Senhor, possa falar aos nossos corações. Abençoa a tua igreja, a cada um dos teus servos. Nós assim lhe pedimos e suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Uma palavra, pastor Juan. Amém. Obrigado. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, tenho estado aqui umas 3 ou 4 vezes, pela graça de Deus. Eu sou chileno, moro em Limeira hoje, né? Hoje em dia, há uns 3 anos, 3 e meio. E sou pastor missionário, viajo direto pelo Brasil ou fora, onde o Senhor me chamar. Então, para mim é uma graça, uma sorte ministerial, uma bênção ministerial que ter a oportunidade de pregar para os irmãos ou para qualquer congregação, porque eu acredito que aqui tem pessoas ungidas por Deus, abençoadas por Deus, tem talvez presbíteros, pastores, diáconos, evangelistas, homens abençoados e escolhidos por Deus e poderiam pregar o evangelho, mas pela graça de Deus, Deus se agrada que cada um de nós se comunique através dessa revelação da palavra com a igreja e com os irmãos consagrados como evangelistas. É uma graça muito grande, é um agradecimento em espírito que eu faço para os irmãos, para o pastor Paulo Levi, para os irmãos aqui presentes, e dou graças a Deus por estar com vocês. O Senhor me colocou uma palavra aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 3. Carta aos Hebreus, no capítulo 3. Glórias a Deus. A Assembleia de Deus é um ministério, mesmo que eles sejam independentes um de outros, mas tem uma mesma característica, uma mesma forma de agir dentro dela. A Assembleia de Deus é a Assembleia de Deus, na realidade. Então, é um ministério muito abençoado, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Estar dentro da Assembleia de Deus é algo maravilhoso, porque são milhões de irmãos que estão no conjunto dos assembleanos, e nós temos essa graça de poder pertencer a este bendito, né? Este grande ministério que dá louvores e honras e adoração ao nosso Deus constantemente. Então é algo maravilhoso. Carta aos Hebreus, capítulo 3, a partir do 1º versículo. Faço a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual somos
A casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, a palavra nos traz uma revelação profunda neste texto. Por mim, eu seguisse lendo, mas se precisar e se me dá o tempo, vou seguir falando sobre o que está a continuação escrito nos próximos versículos, a partir do 13 até o 19. No primeiro versículo, aqui no capítulo 3, diz: pelo que irmãos e santos, participantes da vocação celestial. Que coisa maravilhosa. Nós somos participantes de uma vocação celestial. Ou seja, somos participantes dessa vocação celestial porque o Espírito Santo de Deus que está em nós nos faz participantes dela. Ou seja, todo aquele que passou a ser habitação de Deus, casa de Deus, templo de Deus, santuário de Deus, passou a ter essa vocação celestial, porque dentro dele ele passa a ser um servidor de Deus, porque estando Deus dentro da sua casa, da sua alma, ele passa a ser sacerdote, ministrando o tesouro, os bens presentes e futuros de Deus. Glórias a Deus. Digamos assim, nós cuidamos da casa de Deus, espiritualmente falando, porque a palavra nos diz que somos santuário de Deus. E se somos santuário de Deus, bom, alguém como sacerdote deve cuidar desse santuário, desse templo. E esse cuidador dessa casa de Deus somos nós, porque Deus estando nela, ela tem os sacerdotes dele, que somos nós, seus filhos, que cuidamos da casa divina de Deus, casa que Deus fez em si mesmo, através de Cristo Jesus. Nós não somos uma criatura que espera somente receber uma futura promessa de salvação. Nós já temos a salvação em nós. E já tendo o penhor do Espírito Santo de Deus, já, em parte, somos essa habitação, esse templo de Deus. Porque Deus é a verdadeira casa de Deus, é o dono da casa de Deus e nos fez participante de nós também ser donos dessa casa que Ele construiu nele e depois em cada um que foi chamado para a salvação e para glorificar e para adorar o Deus eterno. Aleluia. Olha a riqueza dessa revelação. Considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, ou seja, através desse arrependimento, dessa confissão, dessa declaração de que Jesus Cristo é o Senhor e o Deus, ele passa a ser o nosso principal guia, evangelista, o pastor, o sumo pastor, o apóstolo de todo o evangelho pregado a toda a igreja em todos os tempos. Glórias a Deus. E aí no versículo 2 diz: sendo fiel ao que o constituiu, que Deus, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Moisés também foi responsável de cuidar a casa de Deus. Mas lembremos-nos muito bem que Deus lhe deu
no monte a Moisés, quando ele esteve 40 dias, né? Os 10 mandamentos, e também um modelo de como deveria construir, mandar construir o santuário para ele, Deus, né? Poder descer ali no meio de Israel, que caminhava errante pelo deserto, antes de entrar na terra prometida, para que assim Moisés cuidasse desse santuário construído, mas era um santuário edificado com mãos, por mãos de homens, pela ordem de Deus, mas edificado com mãos de homem. Não como foi quando Cristo veio, que Cristo edificou a casa de Deus por meio do poder do Espírito Santo, por meio do Pai Deus Todo-Poderoso, e a edificou em si mesmo. E depois subiu aos céus e lá preparou muitas moradas para que nós também tenhamos uma casa eterna com Ele lá nos céus. Glórias a Deus. Então Moisés também cuidou da casa de Deus. Embora fosse uma casa temporal e fosse a sombra da verdadeira casa que foi construída por Jesus Cristo, ele tinha que ser o cuidador daquela casa, e assim ele foi. Versículo 3, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Cristo é tido como que ele tem uma glória maior de Moisés. Por quê? Quanto maior honra do que a casa, que seria nesse tempo o santuário, e todo Israel junto, tem aquele que a edificou. Ou seja, quem que edificou a casa verdadeira? Cristo edificou. Isso é para poder entender o que está escrito no Antigo Testamento. Como Deus descreve o santuário, o templo, e os profetas anunciam o Cristo vindouro que veio, e veio para a salvação de todos aqueles que cremos nele. E ele não edificou uma casa temporária como os israelitas o fizeram, embora Deus tenha mandado a que assim o fizessem, mas Cristo veio no tempo do cumprimento da promessa para que ele fosse a casa, para que todos nós pudéssemos entrar no santuário de Deus para a salvação eterna e para morar com Deus para toda a eternidade. Glórias a Deus. Versículo 4. Porque toda casa é edificada por alguém. Óbvio, até as casas que nós edificamos para a moradia é edificada por alguém, né? Mas o que edificou todas as coisas é Deus. Ou seja, por mais que nós façamos as nossas moradias, ou qualquer coisa, qualquer obra que realizemos, quem edifica todo é Deus. Ou seja, quem dá o dom da inteligência, da sabedoria, da destreza e dos dons é Deus, não é um outro. Deus está falando que Ele. Amém por isso, né? Versículo 5, e na verdade, Moisés, lembrando, voltando a Moisés, foi fiel em toda a sua casa, em tudo que Deus deu para ele cuidar, no santuário e a lei, cuidando da lei e de seu povo. Como servo, ou seja, ele era um servidor de Deus, ele era um servo, né? Para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Ou seja, isso seria o exemplo, o testemunho do que viria com Cristo Jesus. Agora, Cristo veio como filho ou como o próprio Deus que se manifestou entre os homens. Então, isso é para que os judeus, os israelitas, não pensem, né, que aquele que foi prometido para representar e ser Deus entre os homens ainda não veio, segundo eles, mas para nós, os que creemos, Cristo já veio e já edificou o verdadeiro templo. Os israelitas até hoje estão tentando reconstruir o terceiro templo, mas na realidade o terceiro templo somos nós, em Cristo Jesus. Ou seja, nós não temos que ir até Israel para adorar a Deus. Nós o adoramos desde
o santuário dele que está em nossos corações, nossas almas. Porque Deus edificou uma casa em cada um de nós. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, olha, sobre a sua própria casa, ele é filho, ou seja, é a manifestação de Deus no meio de nós, mas como construtor, como edificador da sua própria casa. Ou seja, o templo que ele edificou é dele mesmo. Ele mesmo que fez, é dele mesmo. A qual casa somos nós, e ali nós somos casa também de Deus, porque Deus nos chamou por meio do Filho para que sejamos um com Ele por meio dessa comunhão no Espírito Santo de Deus. E essa casa de Deus, que é Cristo, também somos nós, casas, ou seja, santuários e templos, para ser um só com Deus. Não sei quem está entendendo. A palavra não está dizendo que Cristo é o templo, e nós também somos templo, mas nós somos edificados por aquele que é dono da casa, dono do templo, dono do santuário, que é Cristo Jesus, e que é o próprio Deus Criador. E diz assim: e se tão somente conservarmos firme a nossa confiança e a glória. Ou seja, se a gente conserva na fé, em perseverança, conserva a nossa casa, cuida dessa casa, Deus nos levará com Ele. Ou seja, somos casa de Deus, somos filhos de Deus, já fomos separados como santos, que significa separado para Deus, mas devemos conservar essa casa intacta como Deus nos a entregou. Não deixar que essa casa natural, esse homem pecaminoso, né, venha a confundir a mente, ou a consciência, ou a alma, o entendimento do homem espiritual. Digamos assim, temos duas personalidades, né? E somente um caminho, que é Cristo. A personalidade que está com aquele velho homem, né, antigo, né, velho, e aquela personalidade que temos feita por Cristo quando nos separou com Ele. E é uma luta constante que nós temos todos os dias, porque o inimigo intenta nos separar da verdadeira visão que devemos ter de Deus, através do poder de Deus que age em nós, que nos ensina, que nos encaminha, que nos instrui, que nos dá sabedoria. Essa outra parte negativa, esse corpo carnal, pecador que ficou para trás, quando o Senhor nos chamou, Ele intenta nos confundir para separar-nos de Deus, através desses impulsos carnais, através desses entendimentos, desses pensamentos carnais, tá bom? Eu acredito que cada um de nós tem uma luta bem pessoal no que a isso se refere, tá bom? A gente tem uma luta, é um combate, uma batalha. É como a batalha de Megido, de Armagedão. Muitos esperam uma grande batalha física na terra para separar a igreja do mundo. Mas essa batalha está em nós. Não tem batalha maior que aquela pessoal que há em nós. Quantos irmãos que a gente já não conhece, que vieram para a salvação, e eles estavam firmes no tempo, o pastor falou alguma coisa sobre isso, mas de repente se afastaram, se separaram da igreja. Muitos perderam até a salvação e outros somente se afastaram e podem voltar, depende de cada caso. Mas quem foi aquele que os separou? A sua própria fraqueza, os seus próprios pecados, e também o inimigo que os enganou de diversas formas. Quantas vezes a cada um de nós o inimigo não falou alguma mentira, ou nos tentou de alguma forma, ou nos confundiu de alguma forma, e nos tentou separar-nos da salvação? Eu acredito que deve ter acontecido com todos, com todo aquele que pensa sobre o assunto, porque se alguém
É como Maria vai com outra, está tudo bem, não sei o quê, e vai como uma ovelhinha tonta, né, que escapa escapa do redil guardado por Deus e sai lá no campo e o lobo caça quando ela menos espera. Nós temos que ser desse jeito, temos que ser cuidadosos, temos que estar atentos, né? Muito atentos para não ser caçados pelo lobo mau, né? Que nem aquela história do Chapeuzinho Vermelho, né? Como falava a vovocinha para o Chapeuzinho Vermelho, né? Não vai pelo caminho curto, vai pelo caminho longo, né? Por caminho curto é desviando-se do caminho que te traz segurança. Então, muitas pessoas intentam tomar um atalho para chegar ao sucesso, para ter melhores condições financeiras, né? Para conseguir coisas que se conseguem através do mundanismo. Mas a gente tem que ser firme na fé e caminhar pelo caminho reto, pelo único caminho que é a verdade e a vida, que é Cristo. Glórias a Deus. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje minha voz. Quando o Senhor está na cruz, e quando aquele prisioneiro que estava crucificado com ele, aquele bandido, né, ele se decide a pedir para Deus que o recebesse, né, no seu reino, né? Quando eles morressem, né? Um insultava Jesus e um não se arrependeu, né? E o outro se arrependeu. E Jesus fala para ele, o nosso Senhor fala, de verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo. Esse hoje do Espírito, esse hoje que nós temos no coração. Essa presença do Espírito Santo que jamais é noite. Então, às vezes, muitos teólogos não entendem por que Deus falou desse hoje. E até tentam entender no Apocalipse como que se o reino consciente, com todas as almas salvas, fosse nesse hoje humano. Mas esse hoje é um presente divino de Deus. É um presente que está no tempo de Deus. Porque talvez para o mundo poderão passar centenas de milhares de anos, mas o dia que o Senhor nos chamar, a gente fechará os olhos e abrirá para estar com Ele. Glórias a Deus. Então é um hoje, é um presente. E o Espírito Santo não é noite, é dia. O dia do Senhor é presente e claro, é presente e glorioso, cheio de fogo, majestoso do divino Senhor. Não endureçais os vossos corações como no dia da aprovação, no dia da tentação no deserto, porque os israelitas, depois que o Senhor os tirou do Egito, no tempo de Moisés, esse povo rebelde queria voltar para o Egito, porque, bom, eles almejavam as coisas que tinham no meio do Egito, mas quando estavam no Egito eram escravos, mas mesmo assim eles almejavam estar no meio do Egito. É como quando um irmão é chamado para a salvação, ele começa a lembrar das coisas passadas e começa a almejar os tempos em que ele desfrutou desse mundo. E essa geração inteira de homens que saíram do Egito ficaram no deserto. Só os filhos deles, né, entraram na terra prometida. Só Josué e Caleb, né, Arão e Moisés, né, que ficaram até o fim ali, mas os outros ficaram no deserto. Eu digo, se perderam. A palavra diz que se perderam. Por quê? Deus teve a culpa? Não, eles foram teimosos, né? Mesmo vendo as obras do Senhor, eles mesmos não faziam o que o Senhor lhes mandava. Porque não lhe faltava água, não lhe faltava roupa, não lhe faltava comida, não lhe faltava de nada. O Senhor tinha até um anjo, né, de dia para protegê-los do sol, né, de todos os seus inimigos, e de noite. E tinha um anjo de dia e de noite. E esse povo era cuidado constantemente. E mesmo assim, eles queriam voltar aos costumes, àquela vivência que tinham no tempo que estiveram prisioneiros no Egito. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Os israelitas poderiam ter chegado rapidamente na terra prometida, mas como eles
foram inconstantes e desobedientes, por isso que o Senhor permitiu que ficassem todo esse tempo no deserto. Às vezes alguém acha que o Senhor não lhe abençoa porque Ele não quer, mas o Senhor quer sim abençoar-nos e dar-nos tudo aquilo que precisamos. A questão é que nós somos fracos, a gente que não confia realmente. Falar eu confio, eu acredito, não é suficiente. A questão é uma devoção, uma entrega de coração a Deus, uma entrega plena para que Ele possa agir dentro de nossas vidas. Se os israelitas todos tivessem acreditado nele firmemente, não tivessem duvidado, o Senhor teria colocado eles todos no meio de Israel. E toda aquela guerra, aquelas calamidades que tiveram em Canaã foram por falta da fé deles. Falta da fé deles. O que acontece com a igreja hoje? Por que tem tanta corrupção? Por falta da fé de muitos. Não digo de todos, mas de muitos. Não? Então, por isso que aquele que tem fé, aquele que tem coragem, aquele que realmente ama o Senhor, tem que ficar firme ali, para que o Senhor lhe fortaleça e fortaleça os outros ao mesmo tempo. A gente tem que clamar pela igreja do Senhor. Por isso me indignei contra esta geração e disse: este sempre erra em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Ou seja, por que o Senhor les deixou para trás? Porque eles erraram e não conheceram os caminhos de Deus. E caminhos que estavam muito bem, né? Ditos e descritos por Deus, para que eles entendessem e caminhassem retamente, mas eles não quiseram. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Ou seja, qual que é o repouso do Senhor? Na lei é o sábado. E tem alguns aí que falam que o dia sábado deve render-se-lhe conta, mas o repouso do crente que tem o Espírito é a presença do Espírito Santo nele. Glórias a Deus. Porque a própria palavra já nos falou que a casa do Senhor é o Cristo e nós somos a casa deles e nós somos santuário do Deus vivo. E nós entramos na presença do Deus Todo-Poderoso através desse poder do Espírito. É um dia único do Senhor, é o hoje do Senhor que está pela presença do Espírito Santo nas nossas almas. Então esse hoje, veja-lo assim, meus irmãos, como Deus me lo está revelando neste momento, como já lo está revelando para vocês, que esse hoje é essa presença viva do Espírito Santo nas suas vidas, nas suas almas. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Fora a maldade, fora a infidelidade. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Olha, de novamente esse hoje. Durante o tempo, fala que é tempo, e um dia que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, se esse hoje é você sempre ser constante, permanente, presente, diante da presença do Deus vivo. Glórias a Deus. Porque nos tornamos participantes de Cristo. Olha, a própria palavra nos fala. Se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Ou seja, se a nossa fé é permanente até o fim. Enquanto se diz, hoje, presente, se ouvirdes, se você escuta a palavra que entra pelos seus ouvidos, seu entendimento, a sua voz, que é a voz de Deus, é palavra, é poder, é a majestade, é o próprio Deus no seu espírito. Não endureçais os vossos corações como na provocação. Ou seja, não sejamos como aqueles que mesmo vendo o dia do Senhor e vendo o milagre e as obras que o Senhor realizou, eles não acreditaram, senão que se afastaram. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos.
não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Ou seja, quem foram aqueles que pecaram? Aqueles que caíram no deserto. E já sabemos pela palavra que os que caíram no deserto foram toda aquela geração, talvez uns 2 milhões de seres humanos, que saíram de ali com a promessa de salvação, mas eles não quiseram a Deus. Mas Deus estava aí, eles viam um anjo de dia, viam à noite, viam os milagres de Deus, o maná chovia todos os dias, a roupa crescia no corpo, Deus falava com ele através de Moisés, o sacerdote Arão, mas mesmo assim não queriam a Deus. Como que pode, né? Geração teimosa, né? E a gente que é crente, a gente não consegue imaginar-se como esse povo é tão teimoso, porque não acredita em Deus. Deus está chamando, salve-se, pelo amor de Deus, fica pouco tempo, o Senhor está quase vindo ali, de repente vem e a maioria vai ficar para trás, vai se perder, e Deus vai meter fogo nisso aqui. E vai levar nós, a igreja, mas a gente quer que se salve todo mundo, porque temos filhos, netos, amigos, irmãos, né? E mesmo gente que não conhecemos, mas queremos que se salvem, não queremos que se percam, mas eles não querem vir. Mas as obras do Senhor estão aí, mas eles não acreditam. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O Senhor não vem destruir o mundo. O mal se destrói a si mesmo. Muitos acham que o Senhor é injusto, porque permite guerras, permite doença, mas não é Deus que permite, é o homem que as provoca, é o homem que trouxe o pecado consigo mesmo, é o homem que é resistente à verdade, à palavra, porque aquele que clama, mesmo adormecendo neste mundo, ele cai na presença de Deus, aparece na presença de Deus Todo-Poderoso e viverá eternamente com Ele. Isso nós o conhecemos e o sabemos. Não almejamos esse mundo, ou seja, essa casa passageira, essa casa qual Moisés cuidava, nós almejamos e desejamos e temos essa casa infinita e eterna que é Cristo Jesus e que nós também pertencemos a ela porque nós somos santuário do Deus vivo. Obrigado por essa oportunidade, que Deus abençoe toda a igreja. Amém, meus irmãos, glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado é teu nome. Glória a Deus, aleluia. Pastor, aleluia. Vamos nos colocar de pé. O senhor gostaria de fazer uma oração pela igreja antes de irmos para a Santa Ceia? Aleluia. Amado Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, invocamos tu santo nome neste momento, Senhor, para que o Senhor tenha piedade das nossas vidas, das nossas almas, Senhor, e para que tu, Senhor, com teu poder santo, nos unjas e para que transborde desde nossos corações o teu poder santo através dessa oração, Senhor, através desse clamor, Senhor, porque invocamos teu nome para que teu Espírito Santo traga o fogo de teu Espírito sobre nossas vidas, sobre nossas almas. Senhor Deus, clamamos a Ti neste momento para que todo aquele que está doente venha a ser curado, seja na carne, seja no Espírito. Porque há doença que está na carne, mas outra que está no Espírito, e nós te pedimos, Senhor, para que todos sejamos curados, sejamos fortalecidos, para que nos dê entendimento e sabedoria, para que possamos compreender a magnitude, a dimensão, a altura, a profundidade, a largura, Senhor, de todas as coisas que Tu nos tem colocado através da Tua palavra, para que, compreendendo-a, nós possamos viver por ela, Senhor Jesus. Temos familiares, Senhor, que não se têm convertido ainda. Tem pessoas que amamos e não se converteram. Tem maridos, tem esposas, tem filhos, netos, sobrinhos, amigos. Tem tantos
tantas pessoas que não se converteram, Senhor Jesus, mas nós estamos aqui, clamando a Ti, Senhor, invocando o Teu santo nome, Senhor, para que Teu poder santo venha fazer um milagre nas nossas vidas e nas vidas daqueles pelos quais estamos clamando, Senhor Jesus. Fortalece-nos neste tempo tão difícil, Senhor. Te pedimos para que não nos falte, Senhor, alimento, não nos falte trabalho, Senhor, não nos falte moradia, vestuário, Senhor, para que não nos falte o poder da fé, Senhor, para poder compreender e entender essa profundidade da revelação do Teu santo evangelho eterno, Senhor, para que possamos também, compreendendo, Senhor, saber como andar, como caminhar em sabedoria, Senhor, e em poder, através do entendimento que Tu dás, através dessa revelação, Senhor Jesus Cristo. Seja bendito o Teu santo nome, Senhor. E agora recebemos essa bênção, essa glória que vem do céu sobre nossas vidas. A recebemos e agradecemos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Amém, Senhor Jesus. Amém.